Eu gostaria de chamar ao palco o Tiago Moreira, Global Service Manager. Global Service, né? É isso, né? Marcelo Tavares, Back-end Coordinator. Vamos sentando aí, gente. Bruno Basto, Integration Coordinator. Silvio Santos, Software Engineer. Eduardo Lundgren, Director of Engineer. Gente, eu juro que eu me segurei para não fazer uma piada com o Silvio Santos, mas juro que eu me segurei. E Zeno Rocha, Developer Advocate da Liferay. Obrigado aí, gente. E tem o André também aqui. Poxa, O André, por favor, André. André Fabro, por favor. André Fábio. Aí. Bom, pessoal, eu vou estar mediando aqui nosso debate. André, pode sentar ou na ponta ou aqui. Vai. Ficar na frente do projetor. Então, vamos lá. Assim, a ideia é, como o Fernando estava falando, vão ser 15 minutos de algumas perguntas que eu já tenho para essa equipe, e depois a gente vai abrir para todo mundo para a gente ouvir o que vocês têm de dúvidas com relação à nossa plataforma. Tá? A primeira delas eu quero fazer para o time do WeDeploy, tá? Que é composto aí de Zeno e Eduardo. Uma das dúvidas que eu, como consultoria, alguém que está sempre no campo, que eu vejo os nossos clientes utilizando o Liferay, eu olho para o WeDeploy e fico me perguntando aonde a gente consegue encaixar isso nas empresas, digamos assim. Tá? E aí a pergunta mais é, que tipo de projetos vocês visualizam que sejam ideais para utilizar o WeDeploy? E quais times, quais perfis de times estariam mais abertos a começar a trabalhar com o WeDeploy? Perfeito. Então, quando a gente começou a modelar o WeDeploy visualmente, a gente mapeou as personas que a gente achava que seriam as pessoas que iriam usar o produto. E aí a gente consegue ver várias vertentes. Tem a vertente do front-end developer. Então, um cara que só sabe HTML, CSS, JavaScript, ele quer, por exemplo, usar uma database na cloud e conseguir colocar algum tipo de dado lá. Então, esse é um perfil bem atrativo. Tem o perfil do back-end developer, que ele está construindo, por exemplo, uma aplicação em Java ou uma aplicação em Ruby, qualquer que seja a linguagem, e ele quer poder deployar essa aplicação que ele está querendo em algum lugar na cloud. Então, esse é um perfil que atende. Tem o mobile developer, o cara que sabe iOS ou Android. É muito comum mobile developers também montarem o aplicativo e aí agora eu preciso salvar os meus dados ou mandar um e-mail, algum tipo de coisa assim. Então, também é muito atrativo para eles. Então, acho que a gente consegue atacar todo tipo de developer e também a gente está vendo dentro dessas verticais de developer, a gente consegue ver iniciantes. Então, a gente está vendo pessoas. Tem um cara que entrou no nosso time, ele está aprendendo a programar. E ele fez um site lá para ele bem básico e aí ele deployou ontem o site dele no Deploy. E também perfis mais avançados também atende. Eu acho que é basicamente esse o tipo de perfil de developer. Com relação ao projeto, se quiser. Legal, beleza. Passando agora um pouco para o Forms, eu queria falar com o Marcelo, que é o nosso lead desse projeto de Forms. A gente fez um revamp agora no DXP, nessa área do produto, e eu queria saber qual foi a motivação desse revamp, por que o business, por que a nossa gestão de produto falou, olha, precisamos melhorar o Forms, porque a gente precisa atender esses requisitos dos clientes. O que tu vê, ou qual é a nossa experiência que a gente tem com os clientes e que motivou essa nossa revamp do Forms? Beleza, Tiago. A gente tinha várias soluções de formulários dinâmicos no portal, até a versão 6.2. E uma das razões foi, primeiro, fazer com que o nosso usuário, o nosso desenvolvedor, o nosso usuário final, tenha uma experiência consistente com os formulários na hora de interação com o portal. O formulário é a principal fonte de entrada de dados, de troca de informações entre o cliente e a nossa aplicação. Né? Uhum.
Então, o objetivo do Forms é criar uma experiência unificada, uma experiência mais seguindo todos os padrões bons de usabilidade, né, para facilitar essa interação. E o Forms, hoje, como projeto, ele tem um papel estratégico no sentido de trabalhar uma simplificação no modelo de desenvolvimento também. O Forms não é só uma aplicação, mas uma plataforma de desenvolvimento que visa facilitar toda a construção de formulários no portal, né? Então, Legal. tem todo um engine por trás que facilita também essa customização que vai acontecer Legal. com o DXP. Então, no DXP, a gente não tem mais o Webform e o Formulários, é uma única extensão? Essa é a intenção. A gente ainda está no processo de migração dessas ferramentas Ok. hoje tidas como legadas, mas esse é o objetivo Legal. nosso mesmo, de ter Unificar. uma plataforma única. Legal. Então, o cara vai poder fazer desde um Webform, que é extremamente simples, até um form, uma sequência de formulários baseados em um workflow. Isso. Ok. Vai ter o caso mais simples, que é o caso de pesquisa, mas tem um caso mais complexo, o caso mais business, mais usuário, que é você utilizar o form como um elemento de construção de dados e de input de dados dos seus usuários, dos seus clientes. Legal. Então, o formulário vai ter no futuro vai ter uma inteligência para que essa informação seja populada de um jeito mais suave, mais inteligente possível. Legal, isso é bacana. Nós, de consultoria, a gente volta e meia está no cliente e o cliente precisa construir um formulário. Aí ele vai para aquele Monthly Survey, vai para o Google Forms, única, no DXP, que forneça toda essa funcionalidade. Tá? Legal. Queria falar agora com o Timão, que é o Bruno Basta, tá? O Timão é o apelido interno da Liferay, mas é o Bruno Basta, ele também está um bom tempo com a gente na Liferay, ele está responsável pela parte de arquitetura e infraestrutura JavaScript dentro do portal. Tá? E a gente fez uma mudança também do 6.2 para o DXP, que a gente habilitou o SPA. Primeiro, eu queria saber o que é SPA. Tá? Eu sei, mas eu quero que ele explique para vocês. E eu queria saber como que a gente pode trazer isso para os nossos portlets customizados. Certo, Tiago. Bem, primeiro o SPA é o curto para Single Page Applications. E a gente já conhece SPA em aplicações como Gmail, Google Maps. São aplicações que, quando você navega, ele não recarrega a página. Então, basicamente, você clica e você tem uma navegação bem mais rápida, sem precisar que a página recarregue e tenha toda aquela lentidão a página branca e depois carregando tudo. Então, SPA é uma técnica de navegação mais rápida. Legal. E no Liferay DXP, a gente implementou o SPA de uma forma bem plugável. Então, tradicionalmente, existem alguns frameworks de SPA, como Angular, por exemplo, só que eles meio que requerem que você mude a arquitetura da sua aplicação para desenvolver do jeito deles. Uhum. Então, não é uma coisa que simplesmente você pode colocar lá e, de repente, o SPA está funcionando. Então, a gente precisava de uma solução que fosse mais plugável, até também por causa do tamanho da nossa plataforma. O Liferay é uma aplicação bem grande. Uhum. E, para a gente atingir isso, a gente criou o nosso próprio framework de SPA, chamado Senna.js. Legal. Então, com ele, a gente consegue plugar uma camada de SPA sem que você precise fazer nada. Então, se você está desenvolvendo um portlet customizado, você não precisa fazer nada. Basta você deployar seu portlet lá e, como ele estando dentro da plataforma, ele vai se comportar como uma aplicação Single Page Application. Exatamente essa era a dúvida. Então, novamente, quando a consultoria está no cliente, o cliente precisa desenvolver um portlet. Se a gente está desenvolvendo o portlet utilizando as taglibs, seguindo a especificação de portlets, automaticamente a gente ganha SPA na hora de fazer o deploy no DXP, por exemplo. Sim. É isso. Sim. Se você está Legal. acostumado a desenvolver portlets, você não vai mudar em nada o jeito como você desenvolve. Legal, bacana. Isso é super importante, deixar transparente para o desenvolvedor, para o cliente, como utilizar o SPA. Só como uma nota, em termos estratégicos, quando a gente podia muito bem ter colocado toda essa engine de single page application dentro do portal e deixar lá, junto com todo o resto do JavaScript que a gente tem. Uhum. Mas, estrategicamente, a gente falou assim, olha, vamos pegar isso daqui e vamos colocar como um projeto separado, então, por isso, o Senna.js, e vamos lançar para a comunidade. Então, hoje em dia, o Senna é um projeto que é super usado pela comunidade open source e tem muitos bug fixes, muita gente
implementando em aplicações que não são do portal. E é legal que a gente consegue trazer todos esses bug fixes, todas essas melhorias para dentro do portal. Então, só aí um side note aí sobre a importância de open source, né, que é uma raiz da nossa cultura como empresa, e é o que a gente tenta fazer bastante na área de front-end também. Bacana. Legal. E uma só complementando também o que o Bruno falou sobre a questão do Angular. Muita gente pergunta qual é a relação do Senna, JS e do Liferay com Angular. Por que vocês criaram um outro framework de SPA? Então, a resposta é bem simples. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. O Senna ele é um engine que faz com que o seu portlet em JSP, em Java, em qualquer coisa que não tem nada de JavaScript, navegue de uma maneira rápida. Então, você habilita o Senna e seu site, que seus back-ends fizeram, eles são rápidos como se você tivesse feito em JavaScript. Então, a gente faz uma série de modificações no jeito de navegar para poder que você atinja o objetivo de um SPA sem modificar seu código. Já o Angular ele é um framework muito bom, o React é um framework muito bom, e se você gostar, pode seguir em frente e criar seu portlet nele, mas você necessita que seu time seja um time de front-end, que mude a maneira que você faz portlet, mude seu código-fonte para seguir isso, e com Senna, não. Com Senna, com Liferay 7, tudo que você fez de portlet, automaticamente vai ter SPA. Então, se alguém quiser comparar o Angular com o SPA, com o Senna do Liferay, eles não são comparáveis. Eles são duas tecnologias diferentes, mas eles resolvem o mesmo problema, de maneiras diferentes. Legal. Legal. Isso é importante também. Acho que tem muitos desenvolvedores aqui que gostariam de começar a utilizar o React e ter esse feedback do que dá para fazer ou por que não utilizar o React é bom. Assim, é importante. Eu queria falar agora com o Silvio Santos. Assim, ele é um dos responsáveis pela área de mobile. Tá? O Jefferson antes estava apresentando aqui, fazendo a apresentação dele, e ele entrou um pouco nessa questão do mobile. E um dos componentes que ele mostrou foi o de login. Eu queria saber dele, além do login, que eu acho que é a porta de entrada aí de qualquer aplicativo que tem algum tipo de relacionamento com a empresa, né, com o sistema, quais outros componentes o Liferay provê e qual seria o mais importante que você identifique que tenha mais feedback, que a galera usa mais, que tem mais assim um roadmap um pouco mais estabelecido, que possa ajudar no desenvolvimento de uma aplicação nativa? Pronto, o Jeff já falou bastante, né, agora na apresentação dele. Só para dar uma pincelada assim melhor, no Life a gente tem vários portlets, né? Então a ideia do Liferay Screens é trazer esses portlets para as aplicações mobile. E a gente sabe que é muito custoso e demorado para a gente fazer as aplicações no Android e no iOS. Tem uma certa replicação de código. Então a ideia do Liferay Screens é justamente agilizar o processo de desenvolvimento dessas aplicações. Então a gente viu que no Life a gente tem vários portlets, então por que não trazer essa mesma funcionalidade para os aplicativos mobile? Então, a gente começou construindo screenlets, que a gente chama de screenlets, inclusive, esses componentes no lado do mobile. Então, a gente começou com o screenlet de login, que acho que a primeira coisa que a gente pensa, né? Toda aplicação, hoje em dia, praticamente precisa de uma tela de login. E a gente tem vários outros, como o formulário, que ele mostrou também, e tem vários na versão nova. Então, assim, o primeiro screenlet que eu falo sempre, quando estou falando de Liferay Screens, é o screenlet de formulário, realmente. Desculpa, de login. Porque, como eu disse, é o que a gente precisa para toda a aplicação. E é muito intuitivo, assim. Então, para explicar também um pouquinho melhor, o que é um screenlet? Ele é um componente de UI, certo? Que tem toda a lógica já embutida dentro dele. Então, ele mesmo, esse próprio componente de UI, consegue acessar o Liferay, requisitar toda a informação que ele precisa, tratar esses dados, mostrar qualquer possível erro para o usuário, ou mostrar o conteúdo na tela. Então, ele é um componente isolado que eu posso combinar esse componente, por exemplo, de login com outros para montar minha aplicação. E, pronto, o primeiro que eu indicaria realmente é o screenlet de login, e tem outros novos screenlets agora, que ele mostrou também, o screenlet de galeria, que é muito legal. Vou estar mostrando vários assim na minha apresentação amanhã, mas de galeria, inclusive, você pode renderizar imagens, vídeos de vários formatos, como slideshow, como grid, como lista. Então, assim, é muito poderoso e é muito rápido de você usar. O pessoal lá, o time de desenvolvimento,
eles têm vários cases assim de aplicações que eles montam e assim, em algumas horas eles conseguem fazer aplicações que a gente levaria meses até para desenvolver e em algumas horas, um dia, a gente consegue fazer aplicações assim impressionantes, muito bonitas Legal. e muito rapidamente. Uma pergunta já emendando com relação a isso, novamente, voltada à experiência que a gente tem de consultoria, que quando a gente chega no cliente, a gente vê muito Asset Publisher na página. Tá? Hoje a gente tem um screenlet de Asset Publisher, tem um roadmap, qual que é o planejamento do time de hoje em dia mobile? a gente consegue, por exemplo, nesse próprio componente de galeria, a gente consegue subir assets, no caso que são imagens, vídeos, a gente consegue subir por esse próprio componente de galeria e a gente consegue listar assets também. Qualquer asset de portal a gente consegue listar. Mas a gente ainda não tem um para enviar qualquer tipo de asset, mas é uma boa adição. Ah, entendi. Legal. E, assim, com relação a esses de galeria, eles replicam o que eu tenho numa determinada página? Não, né? É o aplicativo que eu vou montar ali, então ele não está totalmente atrelado ao que tem no site desktop. Não, você define o que é que você quer mostrar na sua galeria. No caso, ele vai pegar o Document Library, então você vai especificar qual pasta e qual repositório você quer acessar, você quer exibir na sua aplicação. Ele vai renderizar todas as imagens e vídeos que tiver lá naquela pasta, ou documentos, enfim. Legal, massa. Bom, e a última pessoa que eu quero fazer uma pergunta é o André, que é também de consultoria. Uma pergunta que volta e meia a gente encontra em campo é sobre o staging. Tá? O staging ele tem duas opções, basicamente, o local staging e o remote staging. Sempre fica a dúvida de qual é melhor para o meu contexto, o que utilizar ou o que não utilizar. E aí eu queria que tu esclarecesse um pouco mais qual que é a diferença de um e de outro, e se tem alguma recomendação, digamos assim, de quando utilizar um ou o outro. Tá. Bom, a principal diferença, né, do remote staging para o local staging é que o local staging ele vai fazer a publicação no seu portal Live, né, vai rodar na mesma JVM, na mesma instância do Liferay. O staging remoto você tem que instalar uma nova instância do Liferay em uma outra JVM e ele vai fazer a publicação através da rede para o seu portal Live, né? Bom, o staging, na verdade, acho que a gente nem falou qualquer definição, né? É o desenvolvimento de conteúdo no seu portal, assim, pré-live, né? Pré-produção, digamos assim. Então, você visualiza como vai ficar seu portal exatamente e depois você publica aquele conteúdo quando você estiver satisfeito com todas as alterações que você realizou ali de conteúdo. Então, a principal diferença é que, primeiro, o licenciamento, né? Se você usa um staging local, você vai ter só uma licença de Liferay, porque você vai estar rodando na mesma JVM, então ele é mais econômico. O staging remoto, você vai necessitar de uma outra licença, né? Que nem é uma licença de produção, mas não é uma licença de produção. É uma subscrição do mesmo tipo do ambiente que ele está rodando. Se é um ambiente de produção, é uma subscrição de produção. Se é um ambiente de não produção, é uma subscrição de não produção. Um outro overhead que tem também no staging remoto é na rede, né? Você tem que ter uma boa infraestrutura de rede, porque você vai trafegar pacotes maiores, né, do ambiente de staging para o ambiente de produção. E definitivamente assim o que a gente mais vê nos clientes são os stagings remotos. E uma coisa importante também para dizer a respeito de staging é que muitos dos clientes consideram o staging como um ambiente de homologação, o que na verdade não é, né? Para a gente recomenda da Liferay que o staging seja encarado como um ambiente produtivo, um ambiente de produção, tem o mesmo SLA e tudo mais, porque na verdade ele interfere no ambiente de produção, né? Tudo que você vai fazer no staging e publicar, você realmente vai modificar o seu ambiente de produção. E então por isso que a gente sempre recomenda que ele seja encarado como um ambiente de produção também. Essa última recomendação realmente para mim é uma das mais importantes. A gente vem vendo nos clientes esse mindset. Não, o staging a gente vai utilizar para QA. Então monta um ambiente de staging remoto onde é feito o QA. O que é o QA? É fazer o deploy de aplicativos, de plugins que não estejam ainda totalmente verificados.
e isso acaba trazendo inconsistências para o ambiente de produção. Então, quando for montar um station, uma arquitetura com o stage, encarem ele como o ambiente de produção. Não, todo o meu ambiente de produção é as máquinas lives, a 2, 3, 4, 5 máquinas lives, e a máquina do station, onde vai estar rodando onde o meu pessoal de conteúdo vai estar gerando conteúdo para colocar em produção. Sim, Tá? Isso realmente é super importante. É super importante para a gente ter menos dor de cabeça. É esse o objetivo. Essa é uma confusão que a maioria dos clientes fazem, assim, é muito comum eles confundirem isso mesmo. Por exemplo, eu vou desenvolver um portlet novo, passo por todo o ciclo de desenvolvimento de software, né, a distribuição ali nos ambientes de homologação e tal, e eles acabam entendendo que o staging também vai publicar o seu portlet em produção, e ele não vai publicar o seu portlet, ele só vai publicar o conteúdo. O seu portlet ele vai por um sistema de distribuição de software mesmo, uma integração contínua, enfim, e tem que ser, ao mesmo tempo que você realizar o deploy do seu portlet, em produção você tem que realizar também no stage. Então, no mesmo tempo, tem que ser os dois ambientes equalizados. Beleza. Eram essas perguntas iniciais, que são perguntas realmente que volta e meia aparecem no nosso suporte, na nossa área de consultoria. E agora eu queria abrir para vocês, aqui tem profissionais de cada uma das áreas, digamos assim, de técnicas do Liferay. Eu queria abrir para vocês perguntas, dúvidas. Sobre o SPA também. Pensando um pouco mais na parte de SEO e aplicações, em parte SPA, tá? Isso é possível? Como é que vocês tratam isso? É 100% suportado? É oficial? Vocês têm algum padrão para isso? Por exemplo, a parte da minha aplicação é em Angular, Sena, sei lá, mas grande parte eu tenho conteúdo estático mesmo. Quem que quer responder? Essa maneira que a gente desenvolveu esse SPA para o 7.0, um dos objetivos da gente era, na verdade, 2, era ser bookmarqueáveis, as URLs você salva, compartilha ou guarda no seu favorito e acessa, e você vai ver o mesmo conteúdo, ou seja, isso é passo 1 para ter uma boa SEO. Segundo, o conteúdo que a gente vai imprimir do servidor tem que ser o mesmo conteúdo que o cliente vai renderizar, sem diferença nenhuma, porque aí qualquer um, Bing, Google, Yahoo, qualquer um indexa o conteúdo da mesma maneira. Então, se você seguir o modelo tradicional de Portlet Development e habilitar o SPA, você vai estar coberto nessa parte de SEO, sim. Por exemplo, se você optar por seguir um React ou um Angular, você vai comprometer um pouco isso pelo fato de eles só renderizarem com JavaScript. Então, a maioria dos indexadores não vão conseguir indexar esse conteúdo e também você não vai poder funcionar em browsers que não suportam ou se o JavaScript quebrar. Então, a gente está, sim, dando suporte a isso aí. A minha pergunta é sobre forms, né? Falou um pouco sobre a integração de workflow. Eu queria saber se, nesse processo de workflow, é possível, vocês vão desenvolver alguma linguagem, por exemplo, quando eu coloco um formulário, entre passar de um estado para outro, fazer algum tipo de transformação no formulário, algum tratamento na informação. Sim, isso está nos planos do roadmap do produto da gente. E hoje a gente está na fase dessa reestruturação da engine do Forms em si. Então, a engine do Forms está recebendo ainda adições de novas funcionalidades, como regras e você criar formulários dinâmicos. O próximo passo vai ser integrar essa engine, o formulário em si, com o workflow. E a gente vai ter pontos de integração. Na minha palestra eu falei dos pontos de extensão. O desenvolvedor vai ter a oportunidade de criar pontos de extensão para as transições do workflow, para fazer processamento de dados, mandar o formulário para um serviço externo ou alguma coisa do tipo. Mas está assim no plano da gente. Eu tenho uma pergunta já ligada nessa questão do workflow. Quando tu falou essa questão de integrar com sistemas externos, a gente vê bastante também isso no cliente. Tá? E qual que seria a recomendação? Porque assim, a gente tem algumas opções. Hoje, JavaScript, acho que Bean Shell. O que é mais usual? O que seria mais fácil para mim fazer uma integração, por exemplo, de um workflow que faz uma chamada ao eDeploy? O que a engenharia, digamos assim, veria como a parte mais fácil? Fazer algum
plugin, um hook que tem algum Java ou fazer mesmo um JavaScript que execute? Na versão da XP, a gente criou uma extensão para o chamado action do workflow. Então, você consegue escrever um action em Java, um component mesmo. Legal. E esse component vai ser invocado à medida que a transição acontecer dentro do seu workflow. Então, você... para mim, eu acho mais interessante porque eu tenho todo o acesso à minha IDE, autocompletion e todas as facilidades de desenvolvimento que eu normalmente tenho, estou acostumado. E isso funciona da mesma forma como a gente tem o com Bean Shell ou com Groovy, que são os pontos que você consegue customizar o workflow. Eu, particularmente, eu acho mais interessante o Action hoje como módulo, o SGI, que eu posso fazer esse desenvolvimento de uma forma mais simples. Legal, concordo. Porque assim, muitas vezes você está desenvolvendo o workflow, tu é um desenvolvedor Java, e aí chega na hora, tu precisa agora fazer uma chamada a um web service externo, e você vai ter que desenvolver em Groovy. Aí broxou, né? Aí o cara é Java. Então, faz todo sentido a gente adicionar essa extensão de Java para o desenvolvedor Java, obviamente. Eduardo, quer completar? Sobre a questão do eDeploy, tem recentemente o Ray Ojek, que é um engenheiro da gente do Canadá, ele desenvolveu um Portal Lightweight, que você pode deployar uma API de CFC Builder sem a UI do portal, sem JSP, sem nada, só as APIs. Então, isso é bem interessante para o eDeploy. Por quê? Porque um objetivo da gente no eDeploy é prover vários serviços, como, por exemplo, a API de Workflow via REST API. Que você pode, por exemplo, postar um novo action, iterar para a próxima etapa do workflow, voltar e por aí vai, por REST. Então, isso fica agnóstico de linguagem. Você pode, tanto de PHP, JavaScript, Ruby, o que for, chamar essas APIs por HTTP e utilizar o mesmo code base que o Liferay usa de uma maneira diferente. Então, você vai no eDeploy, tem uma caixinha de workflow, você clica, pluga e você acessa. Então, assim, isso não existe ainda, mas a gente está desenvolvendo junto com a engenharia e com o time de infraestrutura para poder trazer não só o workflow, mas, por exemplo, o Document Library. O CMS. Document Library tem muita API boa de file system, de guardar objetos, arquivos, vídeos e etc. Por que não expor isso no REST API, que você pode usar só essa parte do Liferay? Então, assim, tem muita discussão acontecendo como você componentizar o Liferay e utilizar partes dele dentro do eDeploy, que aí responde um pouco a tua pergunta com relação à linguagem que vai consumir as APIs. E, em adição a isso, a gente vai expor isso como REST APIs, que é mais simples, mais humano, mais fácil de integrar. Então, mais uma vez, isso não existe ainda, mas está sendo desenvolvido e testado. Se funcionar, vai existir no eDeploy e no Liferay. Massa. Então, assim, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai tirar o front-end do Liferay, pegar a engine de portal e colocar dentro do eDeploy. Isso. Então, se eu quiser construir uma camada front-end com React, só usando a API, o CMS do Liferay, a autenticação do eDeploy, eu vou poder fazer tudo isso. E o portal ainda vai existir em JSP, TagLib, JSF, porque tem gente que vai gostar ainda de utilizar essas tecnologias, mas quem não, ou tiver um time de JSP, de Java, etc., ele pode utilizar só as APIs do portal. Isso eu acho bem interessante, porque o mercado está indo nessa direção. Todas as plataformas, Google, Medium.com, Netflix, todos eles estão arquiteturando os softwares baseados nas APIs. Então, se a gente conseguir expor o valor de negócio que o Liferay tem, a experiência que o Liferay tem como API, eu acho que vai ser uma coisa bem valiosa para os nossos clientes. Isso, assim, eu vejo que vai na direção realmente até do omnichannel. Então, assim, você vai ter um ponto central onde vai estar toda a questão do teu portal, as informações CMS, mas se você estiver acessando de um aplicativo mobile, do aplicativo do desktop, de um celular, tu vai estar utilizando a mesma API para fazer a mesma coisa. Então, o cara vai poder sair de um device para outro e vai ter a mesma experiência. Legal. Exato. Bacana. Ok? Obrigado.